Vamos abrir, meus irmãos amados, as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 20. Primeiro aos Coríntios 15, 20. Esta nossa mensagem é parte da nossa série expositiva na carta de Paulo aos Coríntios. Os irmãos que desejam acompanhar as outras mensagens podem ir no nosso YouTube, Igreja Presbiteriana de Fragoso. Na playlist você irá encontrar as mensagens expostas, da primeira carta aos Coríntios e também outras mensagens. 1 aos Coríntios capítulo 15, a partir do verso 20. Diz assim a palavra do nosso querido Senhor. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Vamos orar, queridos irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado por Tua palavra e pelo privilégio de podermos lê-la nesta noite. Também dá-nos orientação enquanto lemos e meditamos nela, a fim de que ela promova a edificação sobre as nossas vidas. Obrigado por esse ambiente que nos acolhe, obrigado pela liberdade que temos e pelo privilégio de termos a Tua palavra em nossa própria língua. Abençoa as nações que ainda não têm esta graça e muito obrigado por termos tudo isto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o tema do apóstolo Paulo aqui neste capítulo é a ressurreição. E Paulo vai tratando de forma muito cuidadosa desse tema. E é um tema que para nós é muito caro. Inclusive nós ouvimos Paulo repetir por várias vezes que sem a doutrina da ressurreição, ou sem a ressurreição dos mortos, a nossa fé seria vã. O que quer dizer, então, ressurreição dos mortos? A ressurreição é a doutrina que afirma que a nossa vida não se limita a isto aqui que nós estamos vivenciando agora, que há uma eternidade nos esperando. E talvez essa seja uma das questões mais importantes da vida. Talvez em algum momento da vida você já pensou a respeito disso. Para onde eu vou depois que eu morrer? Eu sei que geralmente quando a gente é mais jovem, a gente só pensa em viver, mas a morte pode alcançar inclusive os mais jovens. E a gente pode ser surpreendido, na nossa perspectiva, claro, pela morte vindo, como nós podemos dizer assim, precocemente. Você já deve ter ouvido essa palavra, né? Fulano teve uma morte precoce, né? Porque se espera que alguém que nasça, viva uma
uma vida de adolescência, da juventude, da idade adulta, a velhice, e depois de algum tempo da velhice vem a morrer. Mas nós não sabemos nem o dia nem a hora que vamos morrer. Estamos sujeitos à morte a qualquer momento. E, na verdade, a Bíblia nos diz que Deus determinou antes que existíssemos os dias das nossas vidas. Todos foram por Ele escritos e determinados. E não é infeliz, na perspectiva do Senhor, aquele que morre cedo, na nossa visão, né? Na nossa visão a gente diz, fulano morreu muito cedo. Não é perda, pois o apóstolo Paulo disse que o viver é Cristo e o morrer é lucro, e que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. A questão é que nós, como seres carnais, estamos muito ligados a este mundo, mas isso aqui, em percentual, não tem nem como nós enumerarmos, comparando esta nossa vida à eternidade. A eternidade não tem fim, e a nossa vida terá um limite de anos. A Bíblia diz 70, 80, depois disso é canseiro e enfado, e nós vemos na Bíblia pessoas vivendo 100, cento e poucos, 200, 300, até Matusalém, Mas ainda assim, ainda que todos nós fôssemos um Matusalém da vida, a eternidade não se compararia a esta vida que nós temos aqui. A grande questão é que nós não chegamos ainda na eternidade, e tudo que os nossos olhos viram foi a vida aqui. Então nós ficamos apegados, porém nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos. Esta é a base da fé cristã. Porém, haviam grupos entre os judeus, chamados de saduceus, que não criam nem nos anjos, nem na ressurreição dos mortos, nem em milagres. Tudo que era extraordinário, os saduceus diziam não existe. Como até hoje existem grupos assim, que não creem nesse tipo de coisas, Porém, a fé cristã sempre defendeu a ressurreição. Jesus mesmo entrou em debates com os saduceus a respeito desta questão da ressurreição. Portanto, a ressurreição é uma realidade e é uma base da nossa fé, porque o próprio Jesus ressuscitou, sendo, como o apóstolo Paulo chamou, as primícias dos que dormem, As primícias são as primeiras coisas, Ou a primeira oferta, ou a oferta do melhor. Então, Jesus foi aquele que ressuscitou primeiro, para que nós também pudéssemos ter o caminho da ressurreição. Então, já como base introdutória, por favor, você precisa, como cristão, crer na ressurreição. A vida não se limita a isso aqui. Triste seria se nós vivêssemos apenas esta vida aqui, não teria sentido nenhum. O apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo teria morrido em vão se nós vivêssemos apenas a vida como nós vemos, como está aqui estabelecida para nós. Nós não sabemos, irmãos, se foram os saduceus que estavam influenciando os irmãos de Corinto, ou qualquer outro grupo gnóstico ou filosófico que queria colocar na mente dos irmãos de Corinto essa ideia de que a vida era só isso aqui e acabou-se. Mas o apóstolo Paulo entendia que, sendo esta uma doutrina fundamental da fé cristã, ele precisava dedicar um tempo maior na sua carta para que os irmãos entendessem essa doutrina. Ela é tão fundamental, irmãos, que a ressurreição é citada 2 vezes no credo apostólico. Lembrando, claro, o credo apostólico não é Bíblia, mas é uma exposição resumida e sistemática das doutrinas fundamentais do cristianismo. Na segunda parte do credo apostólico, nós dizemos assim: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu às regiões inferiores da terra, ressurgiu dos mortos ao 3º dia.
Ok? Então aí está citada na segunda parte do credo, né? A primeira parte é creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A segunda parte é a respeito do Filho. E a terceira parte é a respeito do Espírito. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição de quê? Do corpo, na vida eterna. Amém. Assim que diz o credo apostólico. Então observe, é uma doutrina tão importante que ela está citada duas vezes. Na primeira, a respeito da ressurreição do nosso Salvador, e na segunda, da nossa ressurreição, inclusive ressurreição do corpo que nós temos hoje. E às vezes nós vamos aos enterros e vemos as pessoas dizendo assim: tá vendo, fulano aqui, isso já não é mais nada, é só a carcaça, tal, e não valorizamos o corpo daquele que faleceu. É claro que este corpo voltará ao pó, entrará em estado de decomposição e voltará a ser pó. Mas é este mesmo corpo que o Senhor Jesus vai ressuscitar dentre os mortos. Inclusive aqueles que morreram em naufrágios, afogados, o mar também dará os seus mortos. E nós ressuscitaremos num corpo perfeito, não apenas fisicamente, mas perfeito também porque não viu pecado mais. Porque toda a corrupção do pecado que atingiu o nosso corpo nesta vida, voltará ao pó e ficará aqui. Mas nós receberemos um novo corpo incorruptível, que não terá nem as mazelas físicas, nem as mazelas espirituais. Ou seja, nós não teremos mais a presença da morte, nem da enfermidade, nem da tristeza, nem do luto. Também não teremos a presença do pecado em nossas vidas. Ou seja, habitaremos em um corpo perfeito, teremos um corpo perfeito para a glória de Deus. Essa é a esperança que a Escritura nos traz, e essa esperança estava sendo tirada dos irmãos de Corinto. Aí a grande pergunta é: se não tem ressurreição, se não haverá uma vida após a morte, o que viver nesta vida? Qual o sentido desta vida? Então, a respeito disso, né, nós vemos várias visões religiosas, né? Os católicos acreditam no purgatório. Então, depois que a pessoa morre, eles vão lá e fazem a missa, né, de corpo presente, já rezando pela alma da pessoa que faleceu, depois a missa de 7º dia, depois a missa de 1 mês, depois a missa de 1 ano, e tudo isso é para que aquela pessoa que morreu seja elevada a um nível de purificação e chegue até a presença de Deus. Você procura purgatório do começo ao fim da Bíblia e você não encontra referência nenhuma. Pelo contrário, a Bíblia diz: após a morte segue-se o juízo. Pois bem, os espíritas vão defender a ideia da reencarnação. Segundo eles, alguém que morre, o seu corpo volta ao pó, mas o espírito fica reencarnando. E a cada reencarnação, que pode ser num novo corpo, a pessoa vai alcançando um nível de pureza e de purificação tão grande que vai melhorando. Cada vida a pessoa vai reencarnando, pode ser muitos anos depois, e aí vai ficando melhor cada vez, né? O problema é que a sociedade está ficando cada dia pior, então a reencarnação, além de não ter base bíblica, também não tem base empírica, né? Porque se fosse uma realidade, nós viveríamos numa sociedade melhor. E o que nós temos visto não é isso na prática. Além de a reencarnação ser totalmente diferente da ressurreição. A Bíblia não fala que nós vamos reencarnar, mas fala que nós vamos ressuscitar. Existem outros grupos também, nós poderíamos citar, por exemplo, os adventistas do 7º dia, que creem na aniquilação do corpo. As pessoas que morrem, após a morte, terão os seus corpos destruídos totalmente, suas almas também, e não mais existirão. O aniquilacionalismo também foi defendido até por alguns teólogos que não eram adventistas, mas os próprios adventistas acreditam que são minoria ao crer nisso, visto que também não tem nenhuma base bíblica e nenhum outro teólogo defende. Apenas são escritos de Ellen White,
que eles continuam forçando porque não querem descrer que ela é profetisa. Mas na Bíblia não há nenhum relato de que as almas serão aniquiladas após a morte. Mas toda a Bíblia nos diz, toda a Escritura nos diz que após a morte, o nosso espírito volta para Deus, que o deu, e o nosso corpo volta ao pó. E que haverá um dia em que a trombeta irá soar, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. E os corpos dos mortos reencontrarão os espíritos. E haverá um momento em que o corpo e o espírito se juntando estarão perante o Senhor para o dia do juízo. E o juízo é o seguinte: quem creu no Filho de Deus tem a vida eterna, quem não crê está condenado. Portanto, a única forma de você viver, de nós vivermos eternamente na presença de Deus, é crendo em Jesus. Os espíritas acreditam que fazendo boas obras, o homem se torna melhor. Os católicos romanos acreditam que seguindo a igreja e obedecendo aos sacramentos, fazendo as peregrinações, adorando a isso ou aquilo, também receberão justificação. Mas nós cristãos cremos apenas que pela fé em Jesus, o homem terá a ressurreição dos mortos para viver eternamente na presença de Deus, num corpo perfeito, puro, glorificado e numa eternidade sem morte, sem dor, sem choro, sem tristeza, porque todas as coisas passaram e tudo se fez novo para a glória de Deus. Amém? Muito bem, irmãos. Vamos então, caminhando com o texto aqui, entender o que o apóstolo Paulo quer dizer a respeito desse assunto. Agora Paulo vai dizer como isso vai acontecer, como essa ressurreição vai acontecer. Paulo diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Como eu já falei para os irmãos, primícias aqui é a ideia das primeiras ofertas, né? Lembra que Abel deu das primícias, né, do seu rebanho? É a ideia de uma oferta de prioridade, né, que tem primazia. Jesus Cristo, então, foi o primeiro que morreu e o primeiro que ressuscitou, né? O primeiro que ressuscitou. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Este homem, irmãos, a quem a Escritura se refere, por meio de quem veio a morte, é Adão. Observe o verso 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então observe aqui que o apóstolo Paulo faz uma clara alusão a Adão e Cristo. Adão é o primeiro homem e Cristo é o novo Adão. Por meio de Adão, nós recebemos a morte, porque Deus disse a Adão que ele não deveria comer do fruto do jardim, mas no dia que comesse certamente morreria. E como o salário do pecado é a morte, e o homem se submeteu a comer do fruto que a mulher deu, havendo os dois pecado, então a morte entra no mundo. Adão, portanto, é o representante diante de Deus daqueles que ainda estão sem Cristo. Porém, o novo Adão, que é Jesus Cristo, descendente de Adão também, né? Nós vemos na genealogia lá de Lucas, Jesus Cristo vem de Adão, claro, por meio da sua mãe, né? Porém, ele é gerado de Deus, então ele é o homem-Deus. Sendo ele o novo Adão, ele foi obediente à lei em todas as coisas, não pecando. Irmãos, faça uma comparação entre Adão e Jesus e pensem o seguinte: Deus deu a Adão para comer de todas as árvores do jardim, de tudo que tinha no jardim, Adão poderia comer. Apenas do fruto do conhecimento do bem e do mal ele não deveria tocar, porque no dia em que comeste certamente morreria. Esta foi a ordem de Deus. Mas Deus supriu Adão, colocando-o num paraíso.
Adão tinha tudo o que precisava. Em outras palavras, Deus deu todas as condições a Adão de não comer do fruto, dando-lhe todas as opções, apenas lhe proibindo uma, foi exatamente a que ele preferiu comer. Agora faça uma comparação com Jesus. Depois que Jesus é batizado por João, saindo do Jordão, o Espírito Santo lhe leva para onde? Para o deserto. Paraíso foi com Adão, para Jesus foi um deserto. Jesus passou 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, em jejum. O mesmo Satanás que apareceu para Eva, foi o mesmo Satanás que apareceu para Jesus. E Satanás veio com a mesma mentira que foi para Eva. Ele disse para Eva assim: é verdade que Deus disse que vocês não poderiam comer de nenhuma árvore do jardim? Aí a própria Eva diz: não, nós podemos comer, apenas do fruto do conhecimento do bem e do mal não podemos comer. Por que Satanás faz isso, irmãos? Porque ele é mentiroso, diz a Escritura, e homicida desde o princípio. Da mesma forma ele vai até Jesus com mentiras. Ele leva Jesus e diz: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Te darei? Nada pertence a ele. O que é que ele daria ao Senhor? A Bíblia diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela há. Ou seja, tudo já é de Cristo Jesus. Jesus é o dono de todas as coisas, sempre foi. A Bíblia diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas eu queria levar você a compreender o seguinte: o nosso primeiro Adão, cercado de todas as condições para não pecar, caiu. E era o nosso representante legal. E se eu e você estivéssemos lá, nós cairíamos da mesma forma. Porém, o nosso segundo Adão, sendo privado de comer por 40 dias e 40 noites, sendo tentado inclusive com comida, porque Satanás disse: come, e ele preferiu não comer, ele não pecou em nada. É por isso, irmãos, que o nosso representante, o representante da igreja não é Adão, porque Adão é o representante do pacto das obras. O pacto das obras é: no dia em que comerdes, certamente morrerás. Se obedeceres, terás a vida. Se desobedeceres, terás a morte. O pacto da graça, ele é operado nas nossas vidas, na vida da igreja, por meio de Jesus. Nesse pacto, Jesus é quem assume o nosso lugar, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E porque ele obedeceu, e porque ele foi resistente à tentação de Satanás, e porque ele não se submeteu aos valores do mundo que lhe rodeava, sendo ele fiel a Deus, ele foi exaltado pelo Senhor sobremaneira, e o Senhor lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, portanto, é o nosso representante. Todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que se agarram na obediência de Jesus, na fidelidade de Jesus, em tudo que ele cumpriu, estão salvos. No dia da ressurreição, nós não estaremos representados por Adão mais, estaremos representados por Jesus. Observe que essa questão é bem curiosa nos livros, né, e nos filmes de C.S. Lewis, né? Os jovens que estão ali, Edmund e os outros, né, são chamados constantemente por Lewis, nas Crônicas de Nárnia, de filhos de Adão. Você já deve ter observado essas expressões, né? Filho de Adão. Todo homem natural é filho de Adão, mas nós fomos tirados da filiação de Abraão e somos agora filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus é o nosso representante. Adão pecou, Jesus foi obediente até a morte. Adão falhou, Jesus não pecou em absolutamente nada. Portanto, todos aqueles que estiverem representados por Jesus
estão vivificados e serão vivificados no dia da ressurreição. Ou seja, se levantarão para a vida eterna. Porém, aqueles que estão representados ainda por Adão se levantarão também, mas para a morte eterna, um lago que arde com fogo e enxofre, que a Bíblia chama de inferno. Meus queridos, isso é tão importante porque é uma realidade iminente. Como a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo, para nós estarmos perante o juízo de Deus, só nos falta agora a morte, já que nós estamos vivos. Só nos falta a morte. E entre a nossa morte e o juízo de Deus, é um tempo que nós chamamos de estado intermediário. Mas esse tempo será curto. Esse tempo será curto. E a nossa oportunidade de confessarmos a Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas é nesta vida agora. É nesse instante agora. Não há esperança para no dia que você morrer, você pede às pessoas assim: olha, se eu morrer, por favor, faça uma missa de 7º dia para mim, faça a missa de 1 mês. Não adianta. Quem está lá não vai para cá, e quem está aqui não vai para lá. Quem está no céu não vai para o inferno, e quem está no inferno não vai para o céu. E não há meio termo. O purgatório seria esse meio termo, né? O limbo seria esse meio termo. Essas coisas não existem. Só existem 2 realidades eternas, céu e inferno. Quem crê em Jesus está no céu. Quem não crê está condenado. Mas se nesta vida, enquanto tiver condições, crer de todo o coração, será salvo, não importando em qual instante da vida for. Semana retrasada nós estávamos aqui na reunião de oração e Davi, nosso irmão, pediu oração pelo seu tio. Diego, ora pelo meu tio, não sei se outros irmãos lembram, mas ele está internado no hospital e a situação dele é muito grave. E eu perguntei, ele é crente? Ele disse, não, tal. E aí foram fazer visitas a ele e no leito de morte ele confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Essa é a certeza, irmãos. Só que nós não sabemos se teremos o leito de morte. Às vezes a morte chega antes do leito. E ainda que fosse, qual a segurança que nós temos em adiar este momento? Portanto, o momento de você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida é hoje, é agora, é nesse instante em que você está consciente. A Bíblia diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O texto continua, observem comigo. A coisa como vai acontecer, o apóstolo Paulo diz, cada um, porém, por sua própria ordem. Aqui Paulo está falando de como será a ressurreição. Ele diz então, a forma, a ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então a primeira parte já aconteceu, Cristo. Ele está ressurreto, assentado à direita de Deus Pai. Paulo já o viu ressurreto. João já o viu glorificado. Então falta apenas a segunda parte acontecer, que é na sua vinda, os que são de Cristo serão ressuscitados. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Bem, aqui é curioso porque o apóstolo está falando de uma ordem, O fim virá, ele vai entregar o reino ao Pai, que é Deus, Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Geralmente quando a gente ouve ou ler, Paulo falar principado, potestade, a gente pensa em Satanás, Muitas vezes é usado para Satanás, principados e potestade do ar, os reinos dominadores deste século, mas nem sempre a palavra principado e potestade tem a ver com o reino de Satanás, mas tem a ver com tudo aquilo que é instituído de autoridade. Vejam, irmãos, as autoridades que existem hoje, presidentes, governantes, eles são agentes
temporários. Mas haverá um dia em que toda a autoridade lhes será tirada, que é o dia em que Cristo vier, para estabelecer o seu reino eterno final, o seu reino final. Então haverá também este momento em que todas as autoridades estarão perante o Senhor. Porque convém que ele reine, verso 25, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Todos os inimigos. Aqui a ideia de debaixo dos pés lembra muito a ideia da serpente, né? Sendo esmagada, a ideia aqui dos inimigos do Senhor. O último inimigo a ser destruído é a morte. Veja, irmãos, que é o inimigo inevitável, né, das nossas vidas. Todos nós passaremos pela morte. Mas haverá um dia em que a morte também vai morrer. A morte terá a sua morte. E por que é necessário que a morte tenha a sua morte? Para nós vivermos uma vida eterna. Veja que Paulo está se referindo aqui aos Coríntios, à igreja. Ele não está tratando ainda de forma ampla, mas ele está falando especificamente da igreja. A morte será vencida, porque nós habitaremos num novo corpo ressuscitado, onde a morte não terá nenhum resquício. Nada de morte, nada de morte. Irmãos, vencer a morte é algo extraordinário. Porque nós mesmos, pela sabedoria popular, nós dizemos assim: para tudo na vida tem jeito, menos para a morte. Porque quando a gente quer acalmar alguém, calma, alguém está aperreado, está endividado até o pescoço, ou fez alguma coisa errada e não tem como resolver, a pessoa se desespera, calma, respira fundo, que para tudo tem jeito, menos para a morte. Aí a Bíblia nos diz que a morte também será vencida. Então significa que até para a morte tem jeito. E o jeito para a morte é a vitória com o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte será vencida. Observe aqui que a figura é da morte como se fosse uma pessoa, E talvez hoje a maioria de vocês já tenha visto o amostradinho, O amostradinho, ele fica lá só esperando alguém fazer uma besteira, lá no Instagram. Estou só aqui anotando, esperando para dar uma carimbada, tal. Aí o rapaz empina a moto, O outro pula do 10º andar. Estou só esperando aqui a amostradinho, Um dia desse eu estava em casa e fui botar as roupas para lavar. E Catiana estava fazendo alguma coisa no fogão, E aí eu botei a máquina para lavar e esqueci que tinha umas roupas ainda no banheiro. Aí fui lá e peguei e botei. Mas vocês sabem que a máquina, por já estar cheia de água, Aí eu fui lá e dei uma de amostradinho, Enfiei a mão na máquina, para a roupa entrar lá na água, Catiana olhou para o lado e disse: amostradinho. Estou só anotando aqui para carimbar sua passagem. Todos nós já fomos amostradinhos em algum momento da vida, irmãos? Já corremos risco. E para todas essas questões, a morte estava ali sempre esperando. Mas a morte, observe, ela não é um ser autônomo, como é pintado nesse meme, nessa figura aí que está bombando nas redes sociais. A gente diz às vezes: a morte só quer uma desculpa, Geralmente em enterro a gente fala isso, Quando alguém morreu de alguma tragédia, tal, Caiu de algum lugar e morreu, você está vendo? A morte só quer uma desculpa. Ou então aquela história de para morrer basta estar vivo. Vocês já ouviram essa frase filosófica assim, profunda, Eu fico meditando sobre ela durante horas, assim. Para morrer só basta estar vivo. Bem, aí às vezes a gente vai tratando a morte como ela fosse autônoma. E na verdade a morte não tem autonomia nenhuma. A Bíblia diz que quem determina os dias das nossas vidas é o Senhor. Todos eles foram escritos e determinados por Deus. Portanto, a morte também está submissa ao reinado de Cristo, mas haverá um dia em que ela apenas não estará submissa, mas ela será morta, eliminada. Você imagina então, hoje, quando se
procura uma cidade boa para viver, né? O pessoal pensa aí no IDH, alguma coisa assim, né? Índice de Desenvolvimento Humano, se eu não me engano. E aí pensa assim, qual o melhor lugar para se viver? Inclusive, essa semana, o JC publicou um estudo aí, eu não sei quem fez esse danado desse estudo, que disse que aqui em Pernambuco os melhores lugares para viver é Recife, Olinda, Paulista. E, quando eu vi esse estudo, eu disse, não, só pode ter sido Lula que fez esse estudo. Só porque eu nunca vi um estudo tão estúpido na minha vida. Não tem como não ter sido alguém analfabeto para fazer um negócio daquele. Ou não vive aqui, né? Ou então fez pesquisa em algum outro lugar do mundo. Irmãos, quando eu penso num lugar bom para viver, eu só penso no céu, na pátria celestial. Não tem outro lugar melhor para viver, não. E aí eu percebo que eu não sou deste mundo, que eu estou neste mundo, e que a minha alma, e eu creio que a sua também, sente angústias por estar neste mundo. E essa angústia, ela se apresenta assim, quando a gente liga o jornal e vê as tragédias, as coisas que não tem, sabe? Quando a gente vê as injustiças, quando a gente vê a corrupção aumentando, quando a gente vê as decisões assim atrapalhadas do Supremo Tribunal Federal, aí a nossa mente fica assim pipocando de uma ira santa. E essa ira santa nos faz perceber o seguinte: te acalma, é porque o teu lugar não é aqui. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo jaz no maligno. Porque um Supremo Tribunal Federal que libera a maconha, que faz com que haja comemoração entre aqueles que são usuários de drogas. Nós já estamos vendo, irmãos, a tragédia que as drogas têm provocado neste país. Um Supremo Tribunal que aprova o aborto, um ministro do Supremo que exige que em 48 horas um hospital faça aborto, porque havia se negado um hospital e os médicos. Meus irmãos, quando nós olhamos para um negócio desse, nós vemos assim, Maranata, vem Jesus, porque eu não sou deste mundo, eu não me conformo com um negócio desse. Se você sente essa angústia, é porque você é um cidadão da pátria celestial. Se você sente raiva quando você vê isso, é porque você é um cidadão de outro lugar. Você está numa terra estranha. Este mundo é estranho a nós. É estranho. Porque nós somos da pátria do amor, irmãos. Do verdadeiro amor. Nós somos da pátria da vida. Por isso que nós não somos a favor do aborto. Nós somos da pátria, irmãos, de pessoas que têm a vida livre e não aprisionadas a uma droga, como se sem ela não pudesse ser feliz, não pudesse sobreviver. Mas ao contrário disto, as nações têm caminhado para aprovar tudo o que não presta e reprovar tudo o que é bom, tudo o que é saudável. E a coisa vai acochar, a coisa vai apertar cada vez mais. Os irmãos veem por outra vez no boletim. Um dia desse, uma pessoa estava na frente de uma clínica de aborto na Inglaterra, silenciosamente, na calçada, orando, pedindo a Deus que tocasse no coração das pessoas que estavam lá dentro, para que não fizessem o aborto. Um policial se aproxima e diz: a senhora deve se retirar daí, senão a senhora vai ser presa. Ela diz: mas por quê? A calçada é pública. Ela diz: mas porque você está orando na frente de uma clínica de aborto e isto é proibido. E ela foi levada presa. Ela foi presa porque estava orando em silêncio, no pensamento. Porque regimes ditatoriais leem até o nosso pensamento. A gente é proibido de pensar e a gente é proibido de dizer o lógico. Nós somos proibidos de dizer que a vida é o bem supremo. Agora vá para a Constituição do nosso país. A maior punição que há é para crime contra a vida. Mas um crime contra a vida, contra uma criança no ventre, para o nosso Supremo Tribunal Federal, é algo aprovado. É algo importante. É algo lícito. E eu não me conformo, irmãos. Mesmo que o cabeça de ovo me prenda.
Eu não me conformo e nunca me conformarei. A vida é o bem supremo e pela vida Deus abençoou as parteiras hebreias que não fizeram aborto das crianças dos hebreus quando estas nasciam, não se submetendo a Faraó. Por isso, irmãos, nós devemos também não nos submeter ao Estado, quando este frontalmente desobedece às ordens de Deus, porque antes nos importa obedecer a Deus do que aos homens. A nossa obediência maior é a Deus. E quanto aos governos deste mundo, quanto estes se opuserem à vontade de Deus, nós os desobedeceremos, porque para nós o amor a Deus está acima de todas as coisas. Nós não vamos nos submeter, irmãos. A guerra não vai acabar, a guerra não vai parar. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E ainda que a nossa vida seja tirada, ainda que nos tirem tudo o que nós temos, podemos perder nesta vida, jamais nos tirarão a nossa eternidade na presença do Senhor. Era nisso que os irmãos do primeiro século criam e precisavam crer cada vez mais. Porque quando você entende que a sua vida, quando eu entendo que a minha vida tem uma eternidade diante de Deus, eu não estou preocupado com o que os homens podem fazer ao meu corpo, porque ainda que eles consigam destruir o meu corpo, a minha alma estará na presença do Senhor e o meu corpo será ressuscitado na presença do Senhor para viver na eternidade. Ainda que venha a morte, a Bíblia diz, por esta causa somos mortos todos os dias, lançados à morte o tempo todo. Mas eu estou bem certo, diz o apóstolo Paulo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, ou qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, irmãos, nós não vamos desistir. Enquanto nós tivermos voz, tivermos vida, nós vamos lutar pelos princípios e pelos valores da palavra de Deus. O texto diz assim, irmãos, para encerrar, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Meus irmãos, Cristo ressuscitou, está à direita do Pai. Nós ressuscitaremos para nos assentarmos junto com o Pai, para governarmos uma nova terra, para julgarmos as nações e para reinarmos sobre os povos. Essa esperança, queridos, ninguém pode arrancar de nós. E nada pode arrancar de nós. Nós não somos deste mundo, não pertencemos a este mundo. A nossa vida não é guiada pelo aproveite o dia, ou carpe diem, ou aquela ideia do comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Eu sei que muitas pessoas acreditam que se tivessem oportunidade de aproveitar a vida, fariam isso ou fariam aquilo. Meus irmãos, eu queria fazer um convite a você a repensar o seu propósito de vida. Algumas pessoas têm vivido a vida, por exemplo, para viajar, e colocam o propósito de vida viajar. Quero conhecer tal lugar, tal lugar, tal lugar. E parece que é uma busca infinita por viagens, viagens e viagens. Inclui uma viagem missionária aí de vez em quando, para pregar o evangelho, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vamos ter uma eternidade toda para desfrutar de uma nova terra. Essa terra que você hoje quer viajar para conhecer, ela está manchada pelo pecado. Por melhor que seja o lugar, o pecado manchou. Até Fernando de Noronha foi manchado. Mas a nova terra em que nós vamos habitar e que nós vamos ter uma eternidade toda para desfrutar,
Lá não haverá um lugar só que tenha sido manchado pelo pecado. E nós vamos poder aproveitar a eternidade toda. Pode ser a praia mais bonita que for, você vai ter uma eternidade toda para curtir, para louvar ao Senhor. Por isso, não faça de viajar o sentido da sua vida aqui. O sentido da sua vida aqui é glorificar a Deus, pregar o Evangelho. Esse é o objetivo das nossas vidas aqui. O objetivo da nossa vida aqui, irmãos, não é ganhar dinheiro. Porque ainda que você ganhe muito dinheiro, no seu caixão só vai você. E ninguém constrói saldo bancário para desfrutar na eternidade. Mas na eternidade tem riquezas insondáveis que nós vamos desfrutar, onde nós não teremos falta de nada, porque nós vamos mergulhar na presença do próprio Deus, onde há toda satisfação e toda alegria. Portanto, não faça da sua vida aqui uma corrida pelo aumento da sua conta bancária, como se isso fosse a coisa mais importante da sua vida. Porque quando você estiver velho, já perto de morrer, é que você vai perceber que de nada adianta ter muito dinheiro. Salomão descobriu isso. Ele passou a vida buscando sentido nas coisas deste mundo. Mulher, vinhos, música, dinheiro, todas essas coisas. E ele disse que tudo isto é vaidade, bolha de sabão. É bonitinho, mas é frágil. Não serve de muita coisa. No final da vida, o velho Salomão, sábio, disse apenas uma coisa para os seus leitores: a suma de tudo na vida é: teme a Deus e anda nos seus caminhos. Somente isso. Ame ao Senhor, sirva ao Senhor, faça da sua vida uma oferta de louvor ao Senhor. Esse é o sentido da vida. As demais coisas Deus acrescenta para que nós possamos viver aqui. Mas há promessas de bênçãos inefáveis, inexprimíveis. Bênçãos que a nossa língua não consegue projetar, falar, tornar compreensível. São tantas bênçãos que nós vamos ter uma eternidade toda para desfrutar. Portanto, olhe para as coisas do alto. Pense nas coisas que são de cima. Esqueça os tesouros deste mundo, porque a ferrugem corrói, a traça come. Mas acumule para você tesouros espirituais. Gaste mais tempo lendo a palavra de Deus. Invista mais tempo em oração. Invista mais tempo pregando o Evangelho e falando a respeito de Jesus. Invista mais tempo nas coisas espirituais, na tua comunhão com Deus. E o teu estilo de vida, e o meu estilo de vida, seja o mais simples possível. Tendo nós o que comer e o que beber, diz o apóstolo Paulo, estejamos contentes. A questão é aprendermos a viver a vida com contentamento. Porque de que adianta nós sermos os melhores empresários, os melhores servidores públicos, os melhores funcionários, termos os cargos mais altos, mas a gente não ter tempo para ler a palavra, para orar, para estar na presença de Deus. Ora, se nós vamos passar uma eternidade com Deus, desfrutando da presença de Deus, como podem querer passar a eternidade na presença de Deus, se nós não queremos passar nem 5 minutos por dia aqui, nesta vida? Por isso, irmãos, nós precisamos voltar os nossos olhos para aquele que nos amou e prometeu uma vida eterna, plena de paz, de esperança e de alegria. Que os nossos olhos estejam lá e não aqui. Que o nosso coração esteja lá e não aqui. Pois a vida aqui se resume a um pouco de tempo. Mas o que nós construímos aqui, nós receberemos na eternidade. Construa uma vida de comunhão com Deus. Construa uma vida de relacionamento profundo com Deus. E você irá desfrutar de uma eternidade feliz na presença do Senhor. É tudo que nós mais precisamos. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor.
Pai querido, muito obrigado por esta noite. Te louvamos por estarmos em Tua presença e termos o privilégio de entregar a Ti os nossos louvores, as nossas orações, de expressar diante de Ti as confissões dos nossos pecados. Também, Senhor, a gratidão do nosso coração por inúmeras bênçãos recebidas. Também, Deus, obrigado por podermos ouvir a Tua voz e termos tido o privilégio de ouvir a Tua palavra nesta noite. Ó Senhor, te rogamos que ela encontre um lugar especial no nosso coração e que não apenas fique guardada, Senhor, mas que nós possamos meditar a respeito destas coisas durante toda a semana. E se talvez, Senhor, há entre nós alguém que ainda não tomou esta decisão de crer de todo o coração em Jesus, confiar totalmente em Jesus, a sua vida, o rumo, o prumo da sua vida, que nesta noite o Senhor faça a obra conforme te apraz. Eu te peço também àqueles que já creem, Senhor, que possam crer não apenas de palavras, mas crer de todo o coração. Que essa fé, Senhor, que nós expressamos através da nossa confissão de lábios, possa ser uma realidade interior nas nossas vidas. E que nós possamos te amar mais do que de palavras, te amar de todo o nosso ser, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. E que o almejo da nossa alma seja, acima de tudo, pelo Senhor, estar na Tua presença, ter comunhão contigo e viver contigo. E quando chegar, enfim, Senhor, o momento em que nós enfrentaremos a morte, possamos enfrentar sem nenhum medo, pois nós cremos absolutamente que o Senhor venceu a morte e ressuscitou. Nós também ressuscitaremos para viver eternamente contigo. Por isso nós não tememos, Senhor, nada, nem mesmo a morte. Nada pode nos separar do Teu amor. Muito obrigado por este grande amor que nos amarra a Ti. Nós te pedimos, Senhor, que estejamos mais amarrados a cada dia, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor que está espalhada sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. 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 Podem sentar, queridos.